Oi, gente! Vim trazer para vocês uma receitinha que nós já temos aqui no canal, mas como teve muitas dúvidas, então eu resolvi fazer a minha reforma, que eu já tinha que fazer mesmo, e vim tirar algumas dúvidas com vocês, tá bom? Então, o que nós vamos utilizar para essa receita? Nós vamos utilizar 7 colheres de farinha de trigo, tá bom? Ou 120 gramas. Ah, mas eu não tenho a farinha que você usa. Gente, pode ser qualquer uma farinha, tá? Com fermento, sem fermento, qualquer uma dá certo, tá bom? Vamos utilizar também 5 colheres de açúcar. No meu caso, eu tô usando açúcar cristal, tá? Que é o que eu tenho aqui em casa. Mas eu não tenho açúcar cristal, Eide, o que eu faço? Pode usar açúcar refinado também, não tem problema, tá bom? Nesse caso aqui são 5 colheres ou 80 gramas de açúcar, tá bom? Também vamos utilizar uma colher de sal, tá? Uma colher de sal ou 20 gramas de sal, tá bom? Vamos começar a acrescentar aos poucos 500 ml de água. Eide, tem que ser da torneira ou do filtro? Não tem problema. Lógico que se a sua torneira, a água da sua torneira tiver muito cloro, não vai ser bom, né? Então aí você procura uma água que seja boa, uma água que seja filtrada, tá bom? Aí a gente vai acrescentando aos poucos e misturando com a colher. Posso misturar com fouet? Pode misturar com fouet, da sua preferência. Posso bater no liquidificador? Pode bater no liquidificador. No meu caso aqui eu vou misturando devagarzinho. Enquanto isso nós vamos conversando, tirando algumas dúvidas, né? Então assim, o meu fermento ficou na geladeira 10 dias, tá bom? E aí eu tenho que fazer a reforma desse meu fermento para mim não perder a muda. Tudo bem? Eide, tem 7 dias que eu fiz o meu fermento, que eu iniciei lá no fermento do zero e não deu certo. Não criou gás, não multiplicou, não tá com cheiro de levedura. O que eu faço? Deixa mais 7 dias, tá bom? Procura um lugar que seja quente, tá? Porque se tiver frio, ele vai demorar mais tempo, tá bom? Gente, é muito açúcar, gente, me desculpe, mas a receita é essa, né? Então, a gente vai misturando todos os ingredientes com muito carinho, né? Como sempre eu falo nas minhas receitas, vamos colocar carinho, muito amor nas nossas receitas, né? Em tudo aquilo que a gente faz, porque são ingredientes, né? São dinheiro que a gente gasta, né? Então, vai devagarzinho aí, colocando bastante carinho, bastante amor, ó. Tô acrescentando aos poucos a minha 500 ml, os meus 500 ml de água. Vamos misturando devagarzinho, até que ele fique totalmente dissolvido, tá? Então, recapitulando. 7 colheres de farinha de trigo, 500 ml de água, 5 açúcar ou 80 gramas de açúcar, 5 colheres, né? 5 colheres de açúcar ou 80 gramas de açúcar e uma colher de sal ou 20 gramas de sal, tá bom? Vamos misturando. Nesse caso aqui, eu ainda só misturei esses ingredientes, tá bom? A água, enquanto eu tô misturando a água, né? Agora eu já coloquei toda a minha água, né? Vocês conseguem ver, ó? Não dá pra vocês verem, né? Vou misturando toda a minha água, todos os meus ingredientes, tá bem dissolvidinho. Então tá, vamos misturando. E agora eu tenho aqui o meu fermento que tava na geladeira 10 dias, ó. Eu fiz esse fermento aqui no dia 31/5, de tarde, né? Então eu dou uma sacudida porque ele estava na geladeira. Ontem à noite eu tirei ele da geladeira
para ele hoje estar em temperatura ambiente, né? Ouviu? Tá vendo que tem gás? Aí eu vou pegar o quê? 500 ml desse fermento, tá? 500 ml. E vou acrescentar aqui meus 500 ml de fermento. Cheiro forte de levedura, gente. Cerveja mesmo. Um cheiro bem forte de cerveja. Nesse caso aqui, meu fermento já tinha 10 dias na geladeira. Provavelmente ele vai estar com um gosto mais azedo, né? Então, para o nosso pão não ficar com gosto azedo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele na travessa mesmo, que eu estou fazendo. Deixar ele aqui na travessa de um dia para o outro. Aí, quando completar as 24 horas, aí eu vou mostrar para vocês o jeito que ele vai ficar, tá bom? Então, nesse momento eu vou aguardar, deixar ele quietinho aqui na minha bancada, num lugar onde que ninguém mexa, tá? E aí amanhã eu volto com ele para vocês verem como ele ficou. Aí a gente dá continuidade, tá bom? Voltamos aqui com o nosso fermento, depois de 24 horas que ele estava descansando na nossa bancada, depois de 10 dias na geladeira, tá? Vou mostrar para vocês como ele ficou. Então, minhas amigas, ele ficou desta forma. Vemos que separou a água da massa, né, da farinha, né? E nós vemos algumas bolhazinhas subindo, que isso identifica que o nosso fermento está ativo, tá bom? O que eu vou fazer agora? Provavelmente, por conta dele ter ficado 10 dias na geladeira, ele deve ter ficado, né, com gosto azedo, né? E o que a gente vai fazer para tirar esse gosto azedo? Nós vamos primeiramente, sem mexer no fermento, né? Eu só transportei ele da minha bancada para minha pia. O que eu vou fazer? Eu não vou misturar ele. Eu vou tirar toda essa água que tá aqui por cima e vou deixar somente a massa, tá? Então, a gente vai bem devagarzinho, como eu sempre digo, né? Como eu sempre digo, bem devagarzinho, tentando não desperdiçar nada dessa massa, tá? Vamos tentar tirar toda a água, né, presente, vai devagarzinho, né? Assim, ó, se você para um pouco, a massa desce e a água sobe novamente. Aí a gente vai devagarzinho, tentando tirar toda a água. Mesmo que for um pouco da massa, não tem problema. O intuito aqui é manter a maior quantidade, né, dessa farinha. Tudo bem? Aí, ó, eu tirei o máximo de água que ficou do nosso fermento, tá? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer novamente mais uma reforma. Além de fortalecer o nosso fermento, vai tirar um pouco da acidez que o fermento produziu por conta dele ter ficado na geladeira, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou fazer novamente uma outra reforma com os mesmos ingredientes, tudo bem? Então tá, separei aqui meus ingredientes que a gente vai usar. Os mesmos ingredientes, né? Eu vou colocar aqui em cima já do meu fermento, que eu tirei toda a água, e eu vou acrescentar por cima mesmo, tá? 180 gramas ou 7 colheres de farinha de trigo. 80 gramas de açúcar ou 5 colheres de açúcar. 20 gramas ou 1 colher de sal. Vou misturar todos esses ingredientes naquele que já estava aqui na minha Tupperware. Vou misturando
né? Porque ele já tem um pouquinho de líquido, né? Da outra fermentação que ele teve, tinha um pouco ainda na minha Tupperware. O que eu vou fazer agora? Novamente eu vou acrescentar 500 ml de água. Tirei do meu filtro 500 ml de água, para garantir que não vai ter tanto cloro na minha água. Mas se sua água não tiver cloro, muito cloro, né? Você pode usar da torneira também. Vou misturando aos poucos, né? Vou misturando devagarzinho. E acrescentando a água, tá? Eide, no outro vídeo que você fez, você usou 1 litro de água. Sim, usei 1 litro de água. Mas nessa fase aqui eu estou fortalecendo o meu fermento que ficou uns 10 dias na geladeira, tá? É a mesma coisa, Eide? Sim, é a mesma reforma. Porém, eu tô fortalecendo ele, né? Então, por ele ter ficado uns 10 dias lá na geladeira. Então, tem uma pequena diferença, né? Aí, ele ficou os 10 dias lá na geladeira. Tirei ele da geladeira sem mexer muito nele. Coloquei ele na minha bancada, deixei ele, né, esfriar, ou melhor, esquentar, né, ficar em temperatura ambiente, para que eu pudesse fazer a minha reforma. Fiz a primeira reforma, deixei ele 24 horas de um dia para o outro, né? Deixei ele de um dia para o outro na minha bancada, fermentando. Removi toda aquela água, né, que a gente havia acrescentado nele. E agora estou fazendo novamente. Tirei toda aquela água, estou fazendo a reforma novamente e acrescentando os 500 ml de água. Acrescentei os 500 ml de água, lembrando que eu estou fortalecendo e tirando o azedo desse meu fermento. O processo é lento, o processo é devagar, mas estamos falando de uma fermentação natural, tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho, sim, de paciência, tá bom? Pronto, já misturei tudo. Meu fermento ficou dessa forma. Vou mostrar pra vocês. Ó, então, minhas amigas, o meu fermento ficou assim, ó. Bem cremosinho, tá? Ó. Tá bom? Ficou bem cremosinho. Se vocês sentirem dificuldade para tirar todas as bolinhas, pode usar o fouet, bater no liquidificador, passar no mix, né? Você pode até bater no mix. Então, ele ficou dessa forma. O meu não vai precisar. Ficou uma bolinha ou outra, mas não tem problema, tá? O meu ficou dessa forma. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tampar a minha Tupperware, deixar ele descansando novamente na minha bancada, tampadinho. Ah, mas vai estufar. Estufa porque ele precisa criar o gás dele para poder fazer a fermentação, processo de fermentação, tá? Então, eu vou deixar ele descansando por mais 24 horas, aí eu volto para mostrar como ele ficou, tá bom? Oi, voltamos aqui com o nosso fermento depois de 24 horas descansando na minha bancada, tá? E o meu fermento ele ficou desta forma. Ó, ele ficou desta forma, tá? O meu fermento, ele já mostra atividades, né, de fermentação. A gente pode ver que tem algumas bolhas aqui subindo, tá? E essa natinha que tem aqui. Então, isso indica que o meu fermento, ele já está fermentado, tá? Ele tá pronto para fazer um pão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma leve misturada nele aqui, tá? Vou misturar ele.
tá? Isso daqui significa que ele chegou a subir, né? Chegou a crescer na minha travessa, na minha tapoer, né? Então significa que ele tá já pronto para ele fazer o pão, né? Mas no meu caso aqui, que eu não vou fazer o pão, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar 500 ml dele e vou guardar novamente na minha geladeira, tá? Para quem for fazer o pão, se o seu fermento já chegou nessa condição de você observar a quantidade de bolha, o cheiro não está azedo, tá um cheiro suave de levedura, né? Um cheirinho suave de cerveja. Então, você pode fazer seu pão. Pode ter certeza que o seu pão não vai ficar azedo. Caso o seu fermento ainda esteja com cheiro bem forte, né? Muito forte, e não apresentou essa fermentação, essa natinha que ficou aqui por cima, o que você vai fazer? Você vai desprezar a água novamente, que ficou por cima, e fazer novamente uma reforma, tá bom? Aí, depois que você fez isso, apresentou a nata por cima, apresentou as bolhas, né? Tem presença de fermentação, você já pode utilizar. Se você não for fazer o seu pão, o que você vai fazer? Separar 500 ml do seu fermento e guardar na geladeira, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como eu faço para guardar esse meu fermento na geladeira, tá bom? Então, ó, eu mostrei para vocês que o meu fermento, ele apresenta fermentação, ele apresenta bolhas, ele apresentou a nata, misturei tudo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e separar 500 ml, tá bom? Vou pegar aqui meu medidorzinho, né? E vou separar 500 ml desse meu fermento. Esses outros 500 ml que me sobrou aqui, ou eu dou para alguém fazer o pão e continuar, né, a trabalhar com esse fermento, ou eu desprezo, entendeu? Eu posso até guardar em 2 garrafinhas de 500 ml, para caso eu encontrar alguém que queira, né, eu oferecer e alguém continuar assim produzindo o fermento de Cristo, né? Mas no meu caso aqui, o que eu vou fazer? Como eu não vou fazer um pão, então eu vou guardar os meus 500 ml, né? E vou doar os outros 500 ml. Também vou colocar numa garrafinha e vou doar, tá? O que eu gosto de fazer? Essas garrafinhas que vem no leite, né? Elas são escuras, né? O que elas fazem? Elas deixam o fermento no escurinho, né? E como ele vai ficar na geladeira, ele vai conservar bem melhor por ele estar no escurinho, tá bom? Vai diminuir a fermentação dele, vai diminuir a produção de bactérias que tem nesse fermento, então ele vai conservar muito melhor, vai diminuir o azedo dele, tá? Quando eu for fazer o outro pão, ou então daqui 10 dias, eu faço novamente todo esse processo para não perder o meu fermento, né? O que eu vou fazer agora? Vou pegar uma fita crepe, uma caneta, né? E vou colocar o dia de hoje, né? No meu caso aqui, hoje é dia 12/6, e estamos de tarde. Aí eu coloco dessa forma, né? 12/6, para vocês vai aparecer ao contrário. 12/6 de tarde. Por que eu coloco assim, gente? Para mim saber que eu fiz o meu fermento na parte da tarde, né? Que eu renovei o meu fermento na parte da tarde. Então, na próxima vez que eu for fazer, para completar o ciclo, né? As 12 horas ou as 24 horas, eu sei que na parte da tarde foi aonde eu fiz o meu fermento. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar
os 500 ml desse fermento dentro dessa garrafinha. Essa garrafinha tem 1 litro, então se caso o meu fermento ele fermentar mais, não vou ter nenhum problema. Escolham uma garrafa maior, com volume maior do que a quantidade de fermento que você vai guardar. Por quê? Porque ele vai fermentar, mesmo na geladeira, ele vai fermentar com menos atividade, né? Com menos rapidez, sim, mas vai fermentar, vai continuar fermentando. Então eu deixo ele fechado, tá? Eu fecho. Você vai ver aí na internet muita gente que fala, ao invés de você apertar, tira uma rosca, né? Deixa uma rosca a menos para não estourar. A garrafa não vai estourar, tá, gente? Quando ele estiver na geladeira, ele não chega a esse ponto da garrafa estourar, tá bom? Então não se preocupe. A não ser que você for colocar numa garrafa com o mesmo volume de líquido que você colocar nela. Ele vai fermentar, a garrafa não vai ter espaço e ela vai estourar. A tampa dela vai fazer estourar, né? Então, se você fizer isso, que coloque um volume menor do que a garrafa tem, não vai acontecer isso. Vocês podem ficar despreocupados, não vai acontecer isso. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Mesmo que ficou alguma dúvida, comente aqui, né, nos comentários, que eu venho com o maior prazer tirar as suas dúvidas, tá bom? Fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Se você não está aqui comigo ainda, se inscreva no meu canal, deixa aquele joinha para ajudar o nosso canal a crescer ainda mais, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês e um forte beijo.